Você viu o dólar ontem no Google? Google mostra dólar a 6,40. Só que no Natal, dia de feriado, os mercados tradicionais de compra e venda de dólar estão fechados. Então, como que o dólar foi parar em 6,40? Se você entrar em qualquer plataforma hoje, você vai ver que isso não aconteceu apenas no Google. Perceba que tivemos vários momentos ao longo da noite de ontem e da manhã de hoje que o dólar estava inclusive acima de 6,70. Então fica provado que não se trata de uma teoria conspiratória do Google para enganar os brasileiros, como estão dizendo alguns membros da esquerda. O que é mais provável que tenha acontecido? Apesar de ontem, dia 25 de dezembro, ser Natal, o mercado over the counter, ou seja, traduzindo, mercado de balcão, continua funcionando. As negociações de dólares nesse mercado não param nunca, 24 horas por dia e não fecha nem feriados. Portanto, é muito provável que as plataformas terceirizadas de cotação do dólar pegaram esses dados do mercado de balcão. Portanto, é muito provável que no mercado de balcão o dólar realmente tenha chego a 6,40 e depois 6,70, como mostrou o Google e as outras plataformas terceirizadas que qualquer um aí tem acesso através da internet. Agora que está esclarecida essa história de dólar a 6,70, precisamos falar sobre o derretimento da moeda brasileira ao longo desse ano de 2024 e pegando aqui inclusive a cotação do próprio Banco Central. O dólar está sendo negociado acima de R$6. E ao longo de todo esse ano de 2024, você viu diante dos seus próprios olhos o derretimento da moeda brasileira. Aqui está na tela para você o quanto que o dólar valorizou neste ano de 2024, mais de 25%. Apenas de ter comprado a moeda no começo do ano já ia trazer isso de rentabilidade para você. Daqui a pouco eu vou mostrar o quanto que você teria ganhado muito a mais se tivesse investido esse dinheiro ao invés de guardar esses dólares ali na sua casa. Desvalorização do real causa saída em massa de investimentos para os Estados Unidos. E aqui existem dois principais motivos que estão culminando com o brasileiro mandando dinheiro para fora sem hesitar. A primeira é o temor fiscal que estamos observando no Brasil, as contas públicas, o cenário não é nada bom e junto com isso nós temos a volta de Donald Trump à Casa Branca. Enquanto que os problemas nas contas públicas no Brasil fazem o real se desvalorizar, a volta do Trump e toda a sua política econômica faz o dólar se fortalecer. Então é o pior dos dois mundos para quem é brasileiro e tem apenas moeda brasileira e patrimônio 100% no Brasil. Agora, aqueles brasileiros que não querem pagar para ver aonde essa história no Brasil vai terminar, estão mandando dinheiro para fora. Eu faço isso desde 2014 e sugiro aos clientes aqui da RC Wealth que eles dolarizem sim o seu patrimônio. Não vou ficar de falsa modéstia aqui, isso é algo que eu tenho bastante orgulho, afinal de contas, neste ano 2024, como você acabou de ver, o dólar subiu mais de 25%. Agora, se você tivesse, por exemplo, investido no Ibovespa dos Estados Unidos, a sua rentabilidade seria mais de 60%. E é claro que criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, uma rentabilidade que beira os 200% nesse ano. E quando você pega os dados de quanto dinheiro que os brasileiros enviaram para o exterior para realizar investimentos, não estamos falando aqui de gasto com turismo, gasto em viagens, comprando as coisas, não. É apenas dólares enviados para investir. A gente já superou mais de 10 bilhões de dólares até novembro, mais do que o dobro do registrado todo o ano de 2023. E ainda precisamos colocar na conta o mês de dezembro, que teve muito mais brasileiros enviam dinheiro para o exterior, apesar da alta do dólar. A Avenue, que é a corretora que os brasileiros mais utilizam para investir no exterior, falou que em 7 anos de operação
nunca registrou um fluxo tão forte de aportes como agora nesse mês de dezembro. Até o dia 17, que é a última contabilização que eles tinham feito, o volume recebido nas contas da Avenue foi maior do que todo o mês de novembro. Só que aonde que os brasileiros estão investindo esse dinheiro que eles estão mandando? Dos recursos que estão indo para os Estados Unidos, mais de 80% estão sendo investidos em títulos super conservadores, basicamente renda fixa de curto prazo. Os Treasuries, que são títulos do Tesouro Americano, e também em dívida de empresas americanas que nós chamamos de bonds. E esse ano de 2024, o nosso real brasileiro conseguiu a proeza de ganhar um título de moeda com pior desempenho, como destacou a The Economist, uma das revistas mais importantes do mercado financeiro global. E falando em mídia internacional, nos últimos dias, a mídia gringa está dando um grande destaque para o que está acontecendo dentro do Brasil. E o mais curioso é que tem muito brasileiro que não faz a menor ideia do que está acontecendo, enquanto que os gringos já estão bem atentos ao cenário caótico que nós temos em terras brasileiras. Mídia internacional dá destaque para a crise fiscal e a queda do real. A The Economist trouxe na sua reportagem aqui por que a moeda do Brasil está despencando. As políticas fiscal e monetária agora estão em conflito direto. Também tivemos o Financial Times trazendo a reportagem Medo no Mercado. Insuficiência fiscal do Brasil leva a real brasileiro ter novas mínimas. Presidente enfrenta o maior desafio de seu terceiro mandato como líder. O Wall Street Journal também abordou a situação brasileira. Crise cambial força o líder do Brasil a fazer o impensável, cortar gastos. Moeda brasileira atinge o menor nível em 30 anos após gastos acelerados com pensões e serviços sociais. É assim que os americanos chamam todas aquelas bolsas e assistencialismos que nós temos no Brasil. E se aprofundando um pouco mais nessa incrível reportagem do Wall Street Journal, eles dizem que o Lula e seus aliados de esquerda no Congresso gastaram generosamente com pensões e benefícios sociais desde que ele ganhou do Bolsonaro nas eleições de 2022. Mas as preocupações com o déficit crescente no Brasil têm afundado a moeda da maior. E para finalizar essa cobertura da mídia internacional, tivemos essa reportagem bombástica aqui do Wall Street Journal. O que está por trás do colapso no Brasil? Uma reforma fiscal decepciona os investidores enquanto os tribunais tomam lado na política. De todas as reportagens, essa aqui foi a mais polêmica, a mais impactante, e eu vou trazer aqui um trecho principal dela para você, que explica o porquê nós estamos observando um colapso no Brasil. O gatilho foi um pacote de gastos que ficou muito aquém do necessário para fechar um enorme buraco. Com um déficit nominal de 9,5% do PIB, mais do que o dobro do que quando Lula assumiu o cargo há 2 anos, e sem um plano confiável para ajustá-lo, o Brasil enfrenta uma profunda crise fiscal. Eles concluem que a próxima eleição presidencial, que está marcada para outubro de 2026, faz com que o Lula tenha tempo para ajustar o rumo. Acontece que não está claro se a estabilidade do real e a contenção de gastos são prioridades para ele. Ele é um populista de esquerda, cuja única receita para vencer eleições competitivas envolve gastos excessivos. Então eu percebo que a mídia internacional, os gringos, estão trazendo reportagens muito mais completas, profundas e críticas do que a gente vê na própria mídia, principalmente naquele grande meio de comunicação que é onde a maior parte dos brasileiros se informa. Mas aquela unanimidade que nós tínhamos há um tempo atrás na grande imprensa também está se esfacelando em alguns meios bem tradicionais. Não são tão poderosos quanto aquele famoso, mas também são muito importantes, como por exemplo esse aqui. Ninguém afasta o risco do mercado brasileiro se deteriorar no ano que vem, em 2025, e ser uma repetição de 2015. Vamos se aprofundar um pouco mais nisso daqui.
O mercado brasileiro está encerrando esse ano de 2024 sobre um estresse agudo, com o governo Lula no meio de uma grave crise de credibilidade fiscal. Mas o pior é que ninguém afasta o risco de 2025 ser ainda mais turbulento, numa repetição de 2015, primeiro ano do segundo mandato de Dilma Rousseff. Naquela ocasião, o ambiente econômico se deteriorou de tal forma e velocidade que acabou contribuindo para o processo político de impeachment. Só para refrescar a sua memória, quem viveu aquele momento lembra o caos que foi. Inflação subiu mais de 10%, o PIB afundou quase 4% e o dólar disparou na casa de 50%. E o ano de 2025 já começa, passadas as festas de fim de ano e as férias do pessoal, com mais alta de taxa Selic. Hoje, a Selic está em 12,25. Começo de dezembro teve o aumento, como a gente conversou aqui. Para quem que é bom essa volta de taxa de juros subindo? Para quem tem dinheiro e investe em renda fixa pós-fixada. Pode ser Tesouro Selic, CDB pós, LCI, LCA pós. Agora, para quem que é ruim? Para as pessoas e empresas que precisam de crédito, empréstimos e financiamento. Então, aquelas pessoas e empresas que têm caixa e podem investir, essas daí vão ser beneficiadas. Agora, pessoas e empresas que precisam levantar dinheiro junto aos bancos, financiamentos, empréstimos, essas acabam se lascando nesse momento. E a próxima reunião será no dia 29 de janeiro. E o mercado já está apostando que teremos uma alta de mais 1 ponto percentual. Mas até onde vai chegar? Nos últimos dias, as principais instituições financeiras do nosso Brasilzão estão trazendo as suas revisões de projeção Selic, então saindo lá de trás e vindo para os dias mais recentes. A XP atualizou para 15%, o Itaú atualizou em 15%, depois o Bradesco foi para 15,25% e o mais recente, há 5 dias atrás, foi o Santander, que colocou a Selic a 15,50%. Lembra que eu acabei de falar para você que quem tem caixa, quem tem grana para investir, se dá bem nesse momento. E quem precisa viver de empréstimo, se dá mal. E quem é aquele que mais precisa de empréstimo no Brasil? O mais endividado de todo mundo? O governo. E cada 1 ponto percentual de aumento da Selic faz com que o custo da dívida pública suba 50 bilhões de reais por ano. Então, se o Banco Central subir a Selic em mais 2 pontos, que é o que ele sinalizou, uma em janeiro e outra em março, nós teremos o custo da dívida pública crescendo 150 bilhões. Não é que ele custa apenas 150 bilhões. É que ele vai subir mais 150 bilhões, o que obviamente causa mais ainda piora no rombo fiscal, nas contas públicas, no endividamento do país e entra naquele ciclo vicioso que a gente conversou aqui nos últimos bate-papos. Quando a gente fala em títulos da dívida pública, você sabe muito bem, porque você entra no Tesouro Direto, nós temos 3 principais títulos: pré-fixados, IPCA, inflação, e o Selic. Acontece que o cenário, quando está complicado, como nós estamos vivendo agora, o investidor não compra Tesouro IPCA de longo prazo e não compra pré-fixado. Ele está comprando a rodo Selic. Hoje, dos mais de 6 trilhões e 700 bilhões de dívida do Tesouro, quase metade está em Tesouro Selic. E essa parcela atrelada à Selic cresceu muito nos últimos meses. Hoje, vemos poucos investidores dispostos a assumir posições otimistas no mercado. Isso está provocando essa dinâmica horrorosa. Para ele, seria o melhor dos mundos a dívida ser aquelas mais longínquas possíveis, ou os pré-fixados. Acontece que nenhum nem outro o brasileiro está comprando. O brasileiro só quer saber de Selic. E é isso que eu recomendo que você faça. Você tenha maior parte da sua carteira exposta à renda fixa pós-fixado. Aqui entra
Tesouro Selic, CDB pós-fixado, LCI pós-fixada, LCA pós-fixada, tem fundos de renda fixa, você também pode ter crédito privado pós-fixado. É isso que vai fazer você ganhar dinheiro neste cenário de 2025. E claro que você também pode ter renda fixa atrelada à inflação, mas nunca em vencimentos longos. Foque apenas em vencimentos de curto prazo. Essa foi a estratégia que mais deu dinheiro nesse ano. Você minimizar a sua exposição a títulos longos de inflação e focar em crédito privado, que é o IDA geral, como você está vendo aqui, e o pós-fixado, que é o CDI. Agora, essa posição conservadora em renda variável permanece, porque o cenário da renda variável não teve nenhuma mudança nos fundamentos. As ações, nos seus resultados trimestrais, continuam, na média, boas, com receitas crescendo, lucros crescendo, mas o problema não é isso. O problema é o cenário fiscal que não possibilita que as ações valorizem. E o mesmo vale para fundos imobiliários. Só para você ter uma ideia, toda a renda variável caiu em 2024. Esse daqui é o índice de dividendos. O segundo é os fundos imobiliários. Terceiro é o Ibovespa, que todo mundo sabe o que é. E por fim é o índice Small Caps, são pequenas ações. Então você veja que este ano foi lamentável para quem tem renda variável na carteira. Agora, para quem seguiu os meus conselhos e investiu boa parte aí do seu patrimônio no exterior em moeda forte, o cenário é completamente diferente. Só do cara ter comprado o dólar, ele já está super bem. Se ele fez o que eu sugiro, que é investir esse dinheiro e não deixar guardado em casa, ele teria uma rentabilidade muito melhor. O que deu dinheiro esse ano para o brasileiro foi renda fixa pós-fixado no Brasil e principalmente investimentos no exterior. E você lembra da nossa carteira de criptomoedas? Vamos fazer aqui a atualização, estamos chegando ao final do ano, então vamos ver como é que está o placar da rentabilidade. Aqui você está vendo a rentabilidade em reais. Todos os brasileiros sempre têm na cabeça o real, então eu estou trazendo na nossa moeda aqui. Bitcoin, Ethereum, Solana, que são as três principais posições da nossa carteira, te deram uma boa rentabilidade esse ano, né? Os clientes não têm o que reclamar na parte de cripto. E na pimentinha malagueta, que é o nosso quinteto muito, muito quente, eles sobem muito, também podem fazer você perder dinheiro, fato. Aqui você vê como é que está. Então, das nossas 5 pimentinhas malagueta, 4 estão fazendo você ganhar muito dinheiro e uma está tendo uma queda pequena. Vem cá, me conta uma coisa. Você gostou do nosso bate-papo de hoje? Então imagina como que você vai gostar da minha consultoria de investimentos. Primeiro link na descrição ou o primeiro link nos comentários fixados. RC Wealth, a forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio. Você vai ver como que funciona a minha consultoria de investimentos e todas as vantagens e benefícios da RC Wealth para você. Basta você clicar neste botão azul e aí depois colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp. E nós vamos entrar em contato no seu WhatsApp para agendar a nossa reunião no melhor dia e horário para você. E é claro que nós também avaliamos os seus investimentos por completo. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.